Boa tarde, pessoal. Boa tarde, amigos. Estamos aqui hoje já com mais uma live, hoje sobre um tema assim bem interessante, né? Lojas virtuais, né? Tá pipocando no mercado esse tipo de comércio, né? E hoje mais aberto, né? Não só ao comércio tradicional, mas também a área de prestação de serviço, indústrias estão entrando nesse mercado, né? E como é um assunto que a Alfapress tem muita interação com os clientes, né? Então a gente resolveu trazer aqui dois especialistas na área para ajudar a gente nessa conversa com vocês, tá? Então, eu estou aqui com os amigos aí, especialistas em marketing digital, o Felipe e o Lucas, né? São parceiros nossos da Santa Fé. Tem uma plataforma maravilhosa aí de construção de sites, de lojas virtuais, estão aí nesse mercado há bastante tempo, né? Queria dar aqui minhas boas-vindas aí para o Felipe e para o Lucas, né? Passo a palavra aí para vocês falarem um pouquinho de vocês aí, gente. Legal, Cid. Posso começar, Felipe? Pode, vai em frente aí, Maravilha. Lucas. Legal. Cid, obrigado pelo convite. Primeiramente, quero parabenizar a iniciativa da Alfapress. Eu tenho acompanhado que semanalmente vocês estão trazendo vários temas bastante interessantes, acompanhando desde o começo. E para nós, em nome da Santa Fé Falou, é uma honra estar aqui para a gente falar desse assunto que realmente fazem 10 anos que a gente vem se dedicando aí, né, com essa proposta de valor de ajudar o mercado aí nessa transformação digital. Então, falando um pouquinho de quem é o Lucas, eu sou diretor comercial aqui na Santa Fé Falome, sou um apaixonado por comunicação, nasci dentro dos estúdios com fitas cassete, um outro tempo. Para quem não sabe, eu tenho um pai que tem 40 anos de rádio, então a gente passou por essa etapa aí de transição do marketing tradicional com essa mudança da internet, né? Me formei em comunicação, me especializei em vendas de alto valor agregado e estamos aí nessa missão junto com o Felipe, meu sócio, no caso. Maravilha. Obrigado, Cid, pelo convite. Me apresentar também, eu sou o Felipe, sou sócio-diretor de operações aqui na Santa Fé Falome e venho também há mais de 10 anos aí me dedicando no setor digital, né? Com marketing digital, com tecnologia. Sou um apaixonado também por comunicação, mas com pé mais na tecnologia aqui, né? O Lucas, sempre que ele precisa de alguma dica aí de tecnologia, a gente um completa o outro aqui dentro. Mas isso aí, Cid. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e vamos lá. Acho que esse assunto tem tudo aí para o momento agora, né? O momento agora tá falando bastante sobre loja virtual, e-commerce, e é uma especialidade nossa aqui. Então, a gente até, na Alfapress, a gente mudou o horário, a gente estava testando o horário aí das 7, das 5 da tarde, agora trouxe para meio-dia, exatamente para possibilitar pessoas que estão ali no serviço, né? Hoje em dia, o home office ainda tem muita gente de home office, mas tem muita gente que voltou também, né? Então, assim, a gente falou assim, vamos dar um pouco mais de conteúdo, então, que esse é o nosso propósito, levar um conteúdo de qualidade para essas pessoas para ajudar, né? E na Alfapress também, né? Todos os nossos clientes que entram nesse segmento virtual, né, a gente acaba traçando também campanhas e estratégias para ajudar na divulgação disso, né? E a gente vai falar isso, né? Por isso que o tema hoje é lojas virtuais, oportunidades e comunicação, né? Então, assim, quais são as oportunidades que tem, né? Então, eu vou devolver até a bola para vocês para a gente trazer alguns números, alguma coisa do crescimento desse mercado, né? Do e-commerce de uma forma geral, né? Fazendo um paralelo aí antes da pandemia e agora, né? Que agora explodiu de vez mesmo, né? Eu acho que é isso que a gente tem sentido, né? E aí, Felipe, como é que está esse mercado? Está realmente aquecido? Cid, hoje não tem nem o que falar, né? O hábito de consumo das pessoas mudou totalmente durante a pandemia. A pandemia fez o comércio mesmo, os comerciantes, eles investirem em lojas virtuais. A gente tem até um dado interessante, que do início de março até o final de abril, né, foram criadas mais de 100 mil lojas online no Brasil. 100 mil lojas? São dados 100 mil lojas. E o que mostra que todos aqueles empreendedores que ainda estavam relutando, né, em criar um e-commerce, eles tiveram que se adaptar rapidamente. Acho que o primeiro ganho assim que a gente teve nessa pandemia foi essa questão da agilidade, né? As empresas aprenderam a se reinventar muito rápido e esse é o primeiro ganho fundamental, né? E é lógico, agora a gente tem um novo hábito de consumo, acelerou essa transformação digital,
os consumidores estão mais adeptos, né, cada vez, depois, ainda mais agora, por compras online, por perder um pouco o medo, o medo de comprar online, de passar o cartão ali, que antes existia, né, aquela objeção, né, do consumidor. Hoje já nem tanto. Se a gente pegar alguns dados aqui da pandemia, praticamente 60%, teve uma pesquisa que 60% das pessoas entrevistadas realizaram compras online durante a pandemia. Então, ali a gente tem 38% desse grupo aí realizado de 2 a 5 compras, né? E 23% uma compra, pelo menos. Contra 15% que não realizou. Então, a gente já vê que os consumidores estão cada vez mais adeptos, os comerciantes, os empreendedores estão investindo, eles estão se reinventando muito rapidamente. Então, é algo que vem para ficar. Isso eu não tenho dúvidas. Lucas, quer complementar alguma coisa? E, Lucas, como é que é esse aprendizado aí? Como é que vocês estão recebendo esse tipo de novos clientes, né? Então, o cara que nunca investiu e aí falou, se viu na necessidade de tomar uma decisão e partir para o comércio online também. Legal, Cid. Esse é um ponto interessante. A gente já tem, durante anos, falado e destacado como o consumo está mudando devido a essa transformação que a internet trouxe, né? Eu gosto sempre de, quando a gente vai falar da mudança, e que a gente destaca que a pandemia, ela só acelerou o futuro, mas essa é uma questão que a gente já vem evangelizando há muito tempo, disseminando da importância de estar presente na internet. Então, eu sempre gosto de destacar isso que o Felipe comentou, dessa mudança do hábito. Antes de existir a internet, a gente tem pessoas assistindo aí, como a Gabi, algumas pessoas que estão assistindo que nasceram já com o DNA digital. Mas antes de existir a internet, essa mudança aconteceu no sentido de que, por exemplo, a gente ia comprar um carro, a gente obrigatoriamente tinha que ter o contato com o departamento de vendas, né? Então, hoje toda a decisão de compra, durante uma jornada de compra, as pessoas pesquisam na internet antes de fato, de tomar decisão. E a gente tem ajudado nesse sentido, né? Como o Felipe destacou, agora é uma questão de sobrevivência de fato. A gente tem clientes, muitos prospects, possíveis clientes que a gente conversava, que às vezes era relutante, porque a coisa estava funcionando, né? O ser digital, ele era uma opção, mas agora realmente ele virou uma questão de sobrevivência. Então, você acha que dentro desse cenário, por exemplo, aquelas empresas que acabaram entrando nesse mundo digital, nessas plataformas digitais, vai ser mais uma ferramenta ou pode até haver uma migração total, né? Por exemplo, eu conheço muita gente que dá treinamento, né? E o treinamento foi uma área que foi muito afetada, né? Que acabou migrando tudo para o digital, né? Então, praticamente são lives, são treinamentos, são feitos dessa forma, né? Mas também criou-se a oportunidade de você gravar cursos e começar a vender cursos desse jeito, né? Vai ter uma evolução nesse sentido também, nesse tipo de comércio? Sem dúvida, Cid, assim, é uma tendência muito forte. Depende muito do modelo de negócio, né? Então, assim, existem empresas que foram altamente impactadas e que hoje está sendo o digital, essa venda online, a única opção. E que possivelmente a gente acredita muito que, com o passar do tempo, se torne um novo canal. As coisas voltando ao normal, a gente acredita que a empresa que se mexeu nesse sentido do digital, ela vai ter esse novo canal de demanda e de oportunidades, né? Sim, um bom exemplo disso são esses clientes que, por exemplo, tinham alguma coisa local, né? Então, ele era muito forte ali na comunidade dele, na cidade onde ele estava, e vendia ali. A partir do momento que ele entra no virtual, ele expande esse horizonte dele, né? Ele passa a ter clientes do mundo todo, se a gente for analisar, não é isso? Perfeitamente, é isso mesmo, Cid. A gente tem essa questão de ser digital. Quando a gente fala assim do pequeno empresário, às vezes é fazer o básico bem feito, né? Até um ponto interessante eu falar do meu barbeiro. Você às vezes está no WhatsApp, ter o contato do seu cliente e fazer uma divulgação por estar impedido de fazer o trabalho da forma comum, você fazer essa comunicação já é ser digital nesse caso, né? E a parte do e-commerce, naturalmente, dependendo do produto, você consegue aí, através da divulgação, expandir e, de fato, ampliar para outras regiões. Exatamente.
Exatamente. O bom da internet é que você não tem fronteiras, né? Então você não fica limitado a uma região, um espaço geográfico, você pode expandir suas fronteiras e avançar ali. Eu gosto muito de um cliente que vocês têm aí, que é aquele cliente que vende mudas, né? Então, assim, eu acho muito interessante essa coisa de você comprar uma muda de acerola pela internet. Como é que funciona isso? Esse é um caso interessante, né? Porque você pode comprar muda do Brasil, em qualquer lugar do Brasil, você pode comprar uma muda exótica, alguma coisa que você está procurando aí, não é isso? Dá um exemplo pra gente aí, Felipe. Exatamente, Cid. Esse é um case bem legal, né, que a gente tem aqui no nosso portfólio. Ele é uma empresa que ele vende plantas, mudas ali, frutíferas, né, inclusive, para o Brasil todo. Ele é aqui da região de Araraquara, ali. Então, ele produz essas mudas, vende pela internet. E, ao primeiro momento, a gente fica com aquela questão, né, aquele questionamento. Mas e a logística disso? Como que é feita essa entrega? A planta, ela sobrevive? Mas ele criou uma solução, ele criou uma embalagem que, é lógico, ela tem um tempo, não tem milagre, né? Tem que ser uma logística rápida, né? Um processo assim, a planta ela chega meio um pouquinho murchinha, mas você põe a água ali, ela estabelece normalmente, que é praticamente uns tubos de acrílico, assim, de plástico que ele manda a planta e é sucesso. Ele vem aderindo novos compradores cada vez mais, né? Um excelente case. E é legal, aqui a gente brinca internamente aqui na agência que os nossos clientes são assim os mais diferentes, né? A gente tem cada case assim. A gente adora coisa diferente. Conta outra história aí. Eu falei dessa história da muda porque, por exemplo, geralmente você tem que ir no viveiro, né? Eu quero comprar um pé de acerola, quero comprar alguma coisa. Você pensa assim, tem que ir no viveiro, ou tem aqueles caminhões que às vezes fica parado na rua, que você passa lá, árvores já com fruto, né? Sim. E aí, quando você me contou dessa história, eu falei assim, gente, que coisa mais interessante, quer dizer, eu posso escolher o que eu quiser, né? Entrar ali no site, comprar, e o cara me manda e eu preciso sair de casa, né? Um outro cliente. Pode falar, Felipe. Não, pode ir lá, Lucas. Eu ia comentar de clientes curiosos e interessantes. Um outro, assim, relacionado até ao agronegócio, um mercado que eu nem sabia que tinha, que era aquecido. Foi muito curioso, que foi um pessoal que a gente conheceu e que fabricam chocadeiras elétricas. Então, eles já faziam esse contato de forma tradicional, mas via uma grande oportunidade, principalmente lá na região Nordeste, e a gente implementou, e aí fizemos esse e-commerce. Ele está subindo os produtos no marketplace, que a gente pode falar um pouquinho desse assunto de marketplace, e sendo muito encontrado, alavancando muito as vendas, chocadeiras elétricas. Nossa, que bacana, né? Ou seja, né, a indústria também está entrando nesse segmento, né? Então, assim, antes era muito ligado por isso que a gente colocou lojas virtuais de uma forma geral, porque, assim, remete muito a comércio, né? Comércio tradicional, né? Eu tenho uma livraria, uma floricultura, né? Que já era mais tradicionais você comprar vinho, essas coisas, né? Mas hoje uma chocadeira, né? Quer dizer, uma indústria, então, está investindo. É possível qualquer tipo de negócio, então, entrar no e-commerce. Funciona? É possível sim, Cid. Hoje até tem um caso legal que é em primeira mão para vocês, foi lançado ontem, né? Um cliente nosso que é um dos maiores laboratórios do mundo de análise, que é a Merrier. Eles lançaram ontem um e-commerce de venda de serviço. Eles estão vendendo análise ambiental via e-commerce. Para você ver que não é algo restrito a quem vende televisores, os produtos comuns que a gente está acostumado, né, a comprar na internet. Hoje, serviços, ele vem crescendo bastante, né, a questão. É lógico que tem setores que crescem absurdamente, como moda, né? Mas serviços vem crescendo, a parte de... a indústria vem entrando também. A indústria ela teve uma grande barreira ali com relação às suas políticas comerciais, né? Porque muitas vezes elas dependem de representantes, de distribuidores, então elas conseguiram contornar essa questão, e também a logística, que às vezes a indústria ela tem aquela logística pronta para enviar em grandes quantidades, né, os produtos. Agora, quando você começa a fazer envios unitários, você começa a ter alguns entraves. Até, inclusive, o Lucas, acho que ele tem um contato, um
case recente aí, que é a questão do pessoal da Demark, né, Lucas? Eles tinham essa dificuldade de logística, que eles vendem produtos congelados, alimentícios, né? Sim. É uma indústria de alimentos, e eles entraram com a pandemia no e-commerce, e hoje eles conseguiram contornar isso, agregando como um serviço de logística os seus próprios clientes, né, os seus próprios... Consumidor final, né? Que seria, eles fizeram através do... Você pode falar melhor, mas foi através do supermercado, né? Que eles fizeram os pontos de distribuição. Assim, antes até do Lucas falar, né? Então, assim, o que eu tenho notado, assim, pelo menos assim, da nossa carteira de clientes, de movimentação do mercado, é que as indústrias estão criando plataformas digitais de e-commerce, mas elas também trouxeram como aliados a rede de distribuição dela, né? Ou os próprios distribuidores, ou os lojistas, né? Então, assim, é aquela coisa, eu vendo, mas quem está ali na ponta é o meu lojista, eu vendo aqui, e o meu lojista de Fortaleza é que vai fazer a entrega, então deve ter é o que você falou, né? Um estudo bacana, legal, que você envolve toda a cadeia também, né? Para você não ser o concorrente da tua própria rede de distribuição, né? Exatamente, como a gente tem cases da Cacau Show, Coca-Cola, que já trabalham nesse mesmo formato. Né? E me fala uma coisa, Lucas, até tá chegando uma pergunta para a gente aí, daqui a pouco a gente vai passar para vocês aí, vai mostrar para vocês, mas que tipo de produto enfrenta, assim, maior dificuldade para entrar no comércio online, né? E como superar esses obstáculos? É o Marcelo que mandou para a gente essa pergunta, daqui a pouquinho tá para vocês aí. Quem responde aí para a gente? Qual produto que tem maior dificuldade? Perfeito. A gente tem alguns produtos que são mais difíceis aí, principalmente a gente falando dessa questão de logística, né? Então, essa é uma questão desafiadora que muitas vezes a gente tem que usar a inovação para buscar soluções de fato, né? Então, usar a criatividade e inovação é um ponto muito importante com relação a isso, né? Um ponto que o Felipe comentou foi a inovação aí com relação até a Demark, que é um exemplo de um cliente, de um parceiro, são amigos no caso, que eles sempre tiveram assim, um modelo de negócios bastante focado aí no food service, supermercados, que ainda continua, mas criaram esse canal aí do site vender direto aí para o consumidor final, você fazer esse pedido, né? Isso é bem legal. E aí, pode falar. Acho que produtos assim com maior dificuldade que a gente encontraria seria realmente, como o Lucas falou, a logística no Brasil é um pouquinho mais complicada, né? É um ponto de atenção que a gente tem que ter. Mas, assim, não tem público para tudo hoje na internet. Hoje é difícil a gente falar assim, qual são os mais complicados. Vai do momento. Hoje, se a gente olhar agora o momento de pandemia, é lógico que produtos relacionados a atividades externas, né, como turismo ou até mesmo esportes em grupos, se a gente pegar lojas de esportes ali como equipamentos para jogar esportes coletivos, futebol, por exemplo, caíram as vendas drasticamente, porque o momento não está adequado para esse tipo de produto. Então, vender na internet, você tem que estar muito atento a dados, né? Primeiro ponto é entender como que está quais são os hábitos do consumidor, o que o consumidor está querendo consumir naquele momento, né? Qual que é a realidade. Hoje existe, quem quer trabalhar forte com a internet tem que estar muito por dentro dessas informações, utilizar Big Data, utilizar a inteligência artificial para você estar sempre atualizado e estar oferecendo um produto personalizado, entender o que o seu consumidor quer, entendeu? Então, você ter esse tempo de resposta rápido hoje é o que garante o sucesso hoje no e-commerce. Eu acho que não é tanto a questão do produto em si, porque eu tenho clientes aqui que já venderam uma moto, por exemplo, via cartão de crédito online. Então, uma moto de 20 mil. Então, acho que preço, sim, acho que o ticket médio, o público brasileiro, ele às vezes não está tão adepto a fazer compras com ticket médio muito alto, mas você tem mercado para isso. É questão de nicho, é questão de estudar o seu mercado, o seu perfil de consumidor e ir para frente. Um outro ponto legal. Pode falar. Pode falar. Eu ia destacar que um outro ponto interessante é que o e-commerce, a gente usa a analogia que é um bebê que nasce.
os resultados eles não são de imediato, então precisa engatinhar, dar os próximos passos. E muitas vezes, se a gente tem essa questão de, às vezes, algum tipo de produto que é mais desafiador, a gente tem clientes que fazem o processo de venda, facilitam o processo de venda, mas no final do ciclo, a gente faz essa questão de manual. Então, por exemplo, no site tem vendas online e ter essa facilidade para entender do produto, não necessariamente no final ter ali o carrinho para passar o cartão, mas fazer o básico bem feito, de ter uma presença digital, de ter todas as informações necessárias e facilitar esse processo de venda para ter melhores resultados, né? O e-commerce ele já está mais ou menos consolidado em vários segmentos, né? O segmento da educação, por exemplo, ele trabalha muito nessa parte do funil de vendas, né? Então ele se usa todo o esforço digital para conquistar e a finalização, né? A venda é a visita do aluno ou dos pais do aluno na instituição e é lá que ele vai fechar a matrícula, né? Acho que é mais ou menos isso que você tinha falado, né? Você dá um embasamento muito forte na comunicação ali, mas o fechamento do contrato mesmo é lá na escola, é ali onde o pai vai, olha as instalações, né? Tem uma pergunta da Joelma aqui. Já sou ativo nas redes sociais. Preciso mesmo ter meu próprio site ou loja virtual? Quem pode responder aí? Essa é boa, hein? Eu posso responder essa. Legal, boa pergunta, Joelma. Obrigado. E essa é uma questão que aparece bastante, né? Mas a gente, usando uma analogia também, a gente gosta bastante de destacar que se você só faz redes sociais, a gente é como construir uma casa num terreno alugado. O que acontece? As redes sociais, elas são muito importantes, a gente tem que estar presente nas redes sociais, mas toda a audiência que está nessas redes, elas não são de nossa propriedade, né? Elas são do Facebook, do Instagram e assim por diante. Então, a gente construir a nossa casa no nosso terreno, que é o nosso domínio, a gente comprar o nosso endereço, a gente fazer uma comunicação na nossa base e a partir daí disseminar nas redes sociais onde a nossa persona, o nosso público-alvo está, é muito importante. Então, a gente sempre aconselha uma presença digital, ela tem várias estratégias, mas principalmente você precisa ter uma base sólida, que é o seu site, ou no caso a sua loja, e a partir daí disseminar para os canais de comunicação, de fato, né? Estar presente em todos os lugares, né, é fundamental, né, a questão do omnichannel. Fazer um trabalho bem feito, tanto no físico, no online, em todos os canais. Cada canal é um canal, e o cliente ele quer ter a mesma experiência em todos os canais. Ele quer visitar sua loja física, ter a mesma experiência na loja online, quer visitar suas redes sociais, ter uma boa experiência, acho que uma coisa complementa a outra. Mas você ter, como o Lucas falou, você ter seus próprios canais é fundamental. Porque amanhã dá um problema num desses canais de terceiros, você perde a sua base de clientes, você perde um grande ativo. E isso é outro ponto interessante de comentar também, é que as pessoas usam os canais para diferentes funções, né? A gente está na rede social para se entreter, para conversar com os amigos, e quando a gente fala, por exemplo, do Google, a gente está buscando as nossas dúvidas, anseios, dores. Então, a partir do momento que a gente busca informações no Google, a gente encontra sites e artigos, notícias de empresas que estão fornecendo esse conteúdo. Então, a rede social ela serve muito para a gente maximizar a marca também, gerar o conteúdo, disseminar, mas quando a gente fala especificamente da importância do site, a gente tem que lembrar disso. Falando bem, a grosso modo, o Google ele é um robozinho que passa no nosso site vendo os conteúdos, né? E naturalmente ranqueando esses conteúdos nas páginas, né? Por isso até que eu coloquei, né, dentro dessa live também, não só falar das lojas virtuais e oportunidades, mas da parte de comunicação, né? Porque não adianta você ter uma loja virtual também e você não fazer nenhum movimento de comunicação para que ela seja divulgada, para que ela chegue até seus consumidores, não é isso? Felipe, qual que é a melhor estratégia para a gente? Eu tenho minha loja, já construí, estou ali no mercado, quero vender, tenho bons produtos, estou trabalhando aí de uma forma competitiva. Como é que eu faço para que essas informações que estão na minha loja, minhas ofertas, meus produtos, cheguem no consumidor e de uma forma, logicamente, assertiva, né, para gerar venda? Perfeito, boa pergunta, Cid. Hoje a gente tem inúmeros canais, né, de divulgação,
Os mais conhecidos, a gente tem a parte o Google, links patrocinados, né? Toda a mídia paga, né? Mídia programática, display. Mas hoje um canal que que você consegue construir uma estratégia sólida, né? De médio e longo prazo, que a gente gosta muito de fortalecer com nossos clientes, é o conhecido inbound marketing, né? Porque nele você trabalha um mix de ferramentas, como o próprio SEO, marketing de conteúdo, né? A gente consegue, vamos supor, agregar valor para o cliente, ensinar ele, criar um relacionamento. Que hoje em dia o que está pegando mais é a questão do relacionamento com os nossos clientes, né? Então, cada vez mais, ainda mais agora na pandemia, a gente consegue conquistar muitos clientes facilmente agora, como os lojistas estão falando. A gente está vivendo uma Black Friday a cada dia, né? Ultimamente. Então, com isso... mas e depois? Como que vai ficar? Como que eu vou manter essa base de clientes? Como que eu vou continuar com esses clientes vendendo para eles, né? Então, primeiro ponto, a experiência. Qual que é a experiência que está gerando para o seu cliente? Experiência que eu digo é desde o primeiro contato que ele teve com o seu anúncio, até o momento que ele teve contato com a sua loja. Qual que é o fluxo de navegação dentro da loja? É um fluxo fluido, né? O carrinho, ele é o checkout, né? O carrinho de compras, ele está transparente, ele está fácil de concluir a compra, a experiência é boa. E depois, qual que é o pós-venda? Qual que é a comunicação que você faz, o relacionamento com o seu cliente, né? O suporte que você está oferecendo para eles. Então, tudo isso é fundamental. E o inbound, ele vem somar para isso, porque a gente fala desde lá da atração, desde o comecinho, a gente atrai esses potenciais clientes. Depois que eles convertem, de alguma forma, eles se transformam em clientes da nossa loja, a gente consegue criar, a gente se relaciona com eles, cria uma empatia com os clientes, a gente cria um relacionamento e transforma eles em fãs da marca, porque a ponta final não é vender, é depois, com toda essa experiência, eles serem os promotores da nossa marca. E isso acho que está totalmente atrelado ao relacionamento. A gente pode gastar rios de dinheiro com Google, atrair 1 milhão de usuários, mas se você não faz bem feito o relacionamento, a experiência, aí você não tem uma estratégia sustentável a médio e longo prazo. Então não adianta só ter a loja lá, fazer algumas ações de patrocínio, se você não cria esse relacionamento com o consumidor. Exatamente, porque ele muitas vezes ele vem na internet, a gente tem uma característica, o consumidor vem muito por preço. Você faz um anúncio ali no Google Ads, por exemplo, ele vai clicar nos 3 anúncios que aparecem primeiro. Vai abrir as 3 abas e vai comparar preço. Entendi. Daí você não cai nessa guerra de preço que acaba matando muito e-commerce por aí, porque vai diminuindo margem, e muitas vezes eles deixam de lucrarem. É o quê? É você gerar valor. Gerar valor é com relacionamento, você criando credibilidade. Acho que o principal ponto na internet é a credibilidade. Então, você tem os bons canais de relacionamento, que são as mídias sociais, o seu site muito bem estruturado, muito bem feito, conteúdos, né? Conteúdos não só de venda, mas antes. O consumidor, quando ele está querendo comprar um carro, por exemplo, vamos trazer para algo mais comum na internet, a televisão. Ele quer comprar uma televisão, uma Smart TV, só que ele ainda não sabe qual modelo escolher, quais as faixas de preço, ele está ainda naquela fase inicial de pesquisa. O interessante é que você leve essas informações para ele. Vamos supor, colocar ali para ele escolher onde que você quer a televisão é para quê? Para sala, quarto? Então, para sala a gente indica um modelo assim, sabe? Você caminhar com ele dentro da jornada de compra. Acho que é aí a chave de você ganhar a credibilidade do consumidor. E quando ele tomar a decisão, aí o brand já foi feito, né? A marca já está forte na mente do consumidor. Já tem valor agregado. Sim. Até pegando um gancho, a gente tem um dado de média de mercado
que de 5 a 7% dos potenciais clientes de uma empresa, eles estão prontos para comprar, buscando a solução, mas 93 a 95% ainda não sabem que precisam do seu produto, ou seja, estão em outras etapas da jornada de compra. A gente, como empresa, usando a internet, quais são os conteúdos, quais são os assuntos que a nossa empresa pode falar para que ser encontrado e a partir daí iniciar essa jornada, né? Atrair esse potencial cliente. Sim, é verdade. Bom, eu vou falar aqui o pessoal está comentando bastante aqui na live, né? Então a Inês está falando que a pandemia só acelerou o futuro, né? Eu concordo, né? É verdade. A gente foi aí atropelado, né? Pra ser bem honesto, né? A Nelise também está falando aqui, excelentes colocações, o futuro é digital, então tudo leva a isso aí, né? E a Jaqueline está mandando uma pergunta para a gente aqui, ó. Essa é boa. Pensando em microempreendedores que vendem apenas nas redes sociais, é caro abrir um e-commerce? Caiu, né, gente? Caiu muito o valor de ter uma loja virtual. Hoje em dia está bem acessível, né? Pelo menos assim, pelo que eu conheço de plataforma, essas coisas. Fala um pouquinho para a gente, como é que funciona isso? Como é que é o valor disso? Como é que a gente... Quanto a gente precisa investir para ter uma loja? Bom, Cid, eu vou começar, depois o Lucas pode até complementar um pouco. Como essa é a praia dele, né? Como da área comercial aqui da agência. Mas eu penso, assim, quem quer começar? Quem já vende nas plataformas de mídia social, por exemplo, acho que o primeiro passo é entrar nos marketplaces. Você está presente nos marketplaces, vender no Mercado Livre, vender em B2W, os principais sites, Submarino, porque ali você já tem um tráfego, você já tem pessoas ali, um público fiel que utiliza. Por um custo bem pequeno, você já consegue ter uma presença e aumentar suas vendas online. Acho que é o primeiro passo. E hoje, criar uma loja virtual própria, você tem inúmeros caminhos, você tem inúmeras plataformas acessíveis, inclusive, até puxando a sardinha aí, o Lucas pode complementar mais, a nossa plataforma, o Follow Me Page, né? É um construtor de site que a gente desenvolveu e a gente está lançando aí, veio construindo junto com ele também o módulo de e-commerce. Então, para quem está começando, é uma excelente oportunidade. Acho que é uma mais em conta do que essa plataforma, vai ser mais difícil achar, mas isso o Lucas pode até falar mais, passar a bola para ele aí, que ele pode explicar melhor. Legal, Felipe. O ponto é que a gente não precisa ser especialista em tecnologia hoje para construir um e-commerce. É lógico que a gente precisa do apoio de pessoas que conhecem, empresas, mas a tecnologia hoje, ela está... nós temos inúmeras opções, e até para quem não... Talvez você que esteja assistindo, talvez não saiba o que é um marketplace, são grandes lojas, como, por exemplo... A Magazine Luiza é uma grande loja onde você, tendo o seu e-commerce, você pode plugar os seus produtos lá, assim como lojas americanas. Então, esse é um ponto muito interessante. Eu acho que o consumidor que tem um pouco de experiência aí nessas compras online, muitas vezes ele entra, por exemplo, no extra.com, numa dessas redes, e aí aparece lá quem vai entregar seu produto é tal empresa, né? Quer dizer, você está comprando um produto ali dentro do e-commerce do Extra, mas quando você vai receber, às vezes quem está mandando é uma outra empresa, nem é o próprio Extra, né? É exatamente essas pessoas que você está falando. Eu só pus esse ponto para as pessoas entenderem um pouquinho do que você está falando aí. Exatamente, é o ecossistema de parceiros, onde a plataforma possibilita de você integrar aí, realmente, como se destacou. E é legal que o Felipe destacou sobre o Follow Me Page. A gente está no mercado desde 2010 e a gente sempre implementou, a gente é uma agência implementadora de e-commerce, e a gente sempre implementou as maiores plataformas do mercado e é um sonho que foi realizado, né? A gente, nesse ano, inclusive agora na pandemia, a gente construiu essa plataforma, é um construtor de sites com mais de 100 templates, então a gente possibilita o que antes era realmente mais caro, ter um site, ter um e-commerce por um preço um valor muito mais acessível, né? Bom, eu posso testemunhar, porque a AlphaPress é parceira da Santa Fé, a gente está junto aqui até colocando todas essas informações e conteúdo para vocês, mas toda a nossa parte digital, né, lá na AlphaPress, a gente trabalha
muito intensamente no digital, já há mais de 5 anos que a gente migrou, né? As agências de comunicação não sobrevivem mais hoje em dia se você não tiver estratégias e atuação no digital. Então, a AlphaPress tem toda uma área de criação, de desenvolvimento de site, e a gente está utilizando a plataforma da Santa Fé, né? E gostamos bastante, viu? Os nossos clientes têm ficado bem satisfeitos aí, né? E me fala uma coisa, né? Voltando um pouquinho à questão de valores, né? É acessível, então, por exemplo, a pessoa que está ali nos escutando, ela tem um comércio tradicional, ela pode falar assim, poxa, eu já tenho uma venda, está voltando tudo. Eu posso direcionar um esforço, um recurso para ter colocar em oferta alguma coisa? Isso causa um movimento também no on e no off, quer dizer, eu consigo... o cliente, ele olha na plataforma, mas às vezes ele fica com alguma dúvida técnica, ele vai para a loja depois tirar a dúvida e acaba efetivando a compra lá na loja? Sim, com certeza, Cid. Isso é um ciclo, né? Que hoje muita gente fala na questão do omnichannel, né? O omnichannel é isso. O cliente, ele não existe mais o processo de venda ser totalmente online ou totalmente na loja física. Hoje ele se converge ali. O cliente ele sai da loja física, ele vai na loja física olhar o produto pessoalmente e compra, toma decisão na internet. Ou vice-versa, ele olha na internet e compra na loja física. Então não tem mais como você direcionar o cliente que é o dono do caminho dele, né? O que ele vai fazer. O importante é você oferecer, como eu já havia dito, uma boa experiência nos dois canais ali, para que você transforme ele num fã da sua marca e ele viva, né, exatamente a experiência que a sua marca quer passar para o mercado ali. Entende? Maravilha, ó. Tá chegando mais perguntas aí, o Valdir tá mandando uma para a gente aí. Como atrair consumidores na sua loja virtual? Como é que a gente faz para... Você montou sua loja, como é que o consumidor vai chegar até lá? Legal. Falando um pouquinho da parte de atração, Valdir, obrigado pela sua pergunta. A gente tem, como o Felipe destacou, algumas ferramentas. A gente tem duas possibilidades. A primeira, a gente chama de busca orgânica, e a outra é de mídia paga. Então, conforme aquele dado que eu destaquei, de 5% a 7% dos potenciais clientes, eles estão procurando. Então, para a gente ter resultado de forma rápida e atingir esse potencial cliente, a mídia paga, ou seja, você investir, colocar um valor no Google, nas redes sociais para disseminar esses produtos, é uma das formas. Quando a gente fala de resultados a médio e longo prazo, uma das estratégias que a gente usa muito é o marketing de conteúdo. E esse marketing de conteúdo, ele deve ser baseado em dados. Por quê? Existem pesquisas, os consumidores buscam no Google as suas dores, anseios, seus produtos. Então, quando a gente desenvolve esses conteúdos, a gente pensa muito nesse sentido de quais são as palavras-chave, quais são os termos que a gente vai colocar nos nossos textos, que a gente vai ajudar o consumidor final para que eles sejam um artigo que seja encontrado. Então, quando a gente fala de atração, a gente pensa bastante principalmente nessas duas questões, orgânica e mídia paga, usando essas ferramentas, né? Se você quer complementar. Eu vou complementar, porque assim, ali na AlphaPress também, a gente tem toda uma estratégia de comunicação para ajudar os nossos clientes, né? Eu estava lembrando aqui de um case, a própria Midea, né? Ela, quando entrou no mercado, no e-commerce dela, a gente fez uma divulgação muito forte da plataforma de eletrodomésticos, né, deles, e a gente usou assessoria de imprensa, usou uma série de recursos para isso, né? Então, Valdir, a assessoria de imprensa, ela pode ajudar muito, né? É até engraçado, né? Porque tem outros clientes que a gente acompanha, né? Você, por exemplo, você faz uma divulgação de alguma coisa que está relacionada, é como você falou, Lucas, a gente gera conteúdos atrelados ao site para gerar interesse de determinados assuntos, né? Para alguns clientes. E aí depois você faz um acompanhamento disso a partir do momento que está sendo publicado na mídia, né? E para esse cliente, né, foi muito interessante que teve um dia que ele mesmo ligou para a gente e falou assim, gente, saiu algum material nosso, foi publicado alguma coisa nossa no Rio de Janeiro? Eu falei, a gente fez uma divulgação forte essa semana, né? Por quê? Não, porque em determinado dia, acho que era uma quarta-feira, teve um pico de compras ali e tudo do Rio de Janeiro. A gente foi buscar na clipagem, né, que é o resgate das matérias, e tinha saído uma matéria no jornal O Globo. Então, você vê a importância disso, quer dizer, saiu a matéria no Globo, os leitores do Globo tiveram interesse naquele produto e todos eles acabaram acessando, ali, todos, parte deles, né, acabaram acessando a plataforma para ver. Hoje em dia também é muito comum, viu, Valdir, a gente fazer um trabalho junto com influenciadores digitais.
né? Então, vocês devem ver, né? Influenciador digital a gente tem para todo tipo de gosto, para todo tipo de consumidor, de moda, calçado, esporte, fitness, tem influenciador digital para tudo, né? E às vezes você faz uma ação casada com esse influenciador digital e ele, na divulgação dele, você faz toda uma estratégia de divulgação junto ao influenciador digital, e quando ele coloca ali naquele grupo, né, dos seguidores dele, ele mesmo já coloca o link, se você quiser esse produto, se você tiver interesse, clica aqui, é batata, vai todo mundo para a loja, e logicamente, aí, vocês dois, Felipe e Lucas, têm aí o conhecimento, quer dizer, foi um insight para entrar lá, aí, estando na loja, aí tem tudo isso que vocês colocaram, a experiência, quais são as vantagens, tudo, né? Então, assim, existem várias formas, né? E eu acho que tanto a AlphaPress como a Santa Fé está preparado aí para atender, né, esses clientes aí que tenham esse tipo de interesse, né? Agora... Exatamente. Até a parte de marketing de conteúdo, né, Cid? Ela é fundamental. Vamos supor, se você vende tênis para corrida, por que não fazer um conteúdo para insônia? Porque quem tem insônia, fazer esporte pode ajudar a dormir melhor, né? E ensinando isso ao consumidor, com certeza você vende o tênis depois. Então, é entender muito bem toda essa jornada e pensar nesse mix de comunicação. Não existe uma receita de bolo. Cada mercado é um mercado. Usar a assessoria de imprensa, usar o marketing de conteúdo, usar as ferramentas de divulgação Google, mídia social, e entendendo exatamente cada etapa que o seu consumidor está passando. Acho que esse é o principal ponto, se atrair a atenção dele hoje, ainda mais no mundo que a gente tem a concorrência gigantesca, né? Você conseguir se diferenciar no mercado. Bom, tem mais uma pergunta aqui, né, do Auto Invest. Quais os diferenciais da plataforma de vocês em relação aos grandes players do mercado? Quem pode responder aí? Maravilha, Altivest, obrigado pela pergunta. A gente acabou de lançar o Falou Me Page, falando de diferenciais. Um ponto muito importante que acontece muito, a gente tem aí um grande líder de mercado, por exemplo, quando a gente fala de construção de sites, tem o WordPress, que a gente usa também para alguns projetos. O que acontece? Como ele é o maior e como ele está, de fato, aí sendo muito utilizado no mundo todo, a gente tem uma questão muito importante hoje em dia, que é a segurança. Então, se você não mantém um site muito atualizado com relação falando especificamente do WordPress, que é uma excelente ferramenta, mas se você não manter os plugins atualizados, essas questões, é um ponto que você pode ter invasões. Inclusive, essa é uma questão assim que a gente precisa prestar muita atenção, né? Então, o Falou Me Page, especificamente, ele está hospedado na plataforma Amazon, ele tem vários diferenciais aí com relação à segurança, e a gente tem programadores do Vale do Silício que diariamente fazem atualizações constantes para deixar sempre mais amigável com o Google e principalmente com essa questão de segurança, certo? Não sei se você quer complementar mais algum ponto, Felipe. Acho que a segurança é um dos principais fatores. A gente tem outros diferenciais, como a questão de otimização para o Google, né? Acho que são os pontos fundamentais, ainda mais que a gente fala em divulgação. Toda plataforma ela é pensada em ter uma boa indexação no Google, então constantemente a gente está atualizando ela, mantendo ela de acordo com todos os critérios que o Google pede para ele ranquear em termos de velocidade. Então, toda a performance de carregamento da sua loja virtual, do seu site ali, é de primeira, assim, a gente tem um zelo, um cuidado muito especial com essa questão, né? Então, você vai ter um site que, sim, ele vai indexar muito bem, ele é seguro, entendeu? Loja é um site seguro, que vai indexar muito bem. A hospedagem em Amazon, como o Lucas falou, é um grande diferencial, que ele ajuda a gente a ter toda essa performance, além dela ter toda a facilidade da plataforma. É uma plataforma muito intuitiva. A gente também cuidou muito nesse detalhe da usabilidade, para você conseguir fazer alterações muito fáceis. Quem está operando, construindo também, ter uma facilidade ali, ou conseguir se preocupar em como comunicar, não em como fazer tanto, né? Não ter que ficar preocupado, tem que aprender a codificar, aprender a programar, não é essa a ideia.
esquece o programador e vamos focar agora em vender o seu produto, o seu serviço. Essa é a nossa proposta. Então, acho que esses são os principais diferenciais. Mas a gente tem uma lista ali gigante de funcionalidades que, se a gente colocar ali, alinhar com outras plataformas, você vai entender quais são as diferenças. Peço até que quem quiser conhecer mais, acesse o site depois, falomepage.com.br, ali você vai conseguir ter uma lista que é gigante. Até a gente brinca na página lá no comecinho, lá, que você vai encontrar uma lista enorme de tudo que a plataforma é capaz de fazer. Voltando a falar de comunicação, né? Hoje em dia ainda está na moda, né? Já cansou um pouquinho, mas tem as lives, né? A live ajuda o e-commerce? Dá para a gente linkar isso, uma live e chamar para produtos que estão ali disponível no e-commerce? Dá para fazer isso, Felipe? Lucas? Sim, com certeza, Cid. Eu tenho até um exemplo, né? Tem uma livraria lá em Volta Redonda, ela é um excelente exemplo. Ela conseguiu se adaptar super rápido com essa questão da pandemia, utilizando as lives, né? Ela sempre fez uns eventos, umas rodas de conversa, para promover o espaço físico, né? E o que ela passou? Teve a pandemia, ela não pôde mais reunir o público dela dentro da loja, ali com esses espaços de conversa, ela fez isso online. E aumentou muito as vendas no meio digital dos livros. Entendeu? Então, ou seja, ela aumentou nesse período de isolamento, se eu não me engano, foram 10% o volume de vendas delas fazendo os eventos online. As rodas que eles faziam antes levaram para o ambiente online e estão vendendo muito mais. É um exemplo. Então, acho que e as lives é uma grande ferramenta, assim, de como eu falei lá no começo, é gerar valor, é criar relacionamento, é uma forma do seu público olhar no seu olho, conversar. É diferente quando a gente posta um artigo, um post ali nas redes sociais, ou até mesmo divulga um e-book. A gente está gerando um valor, colocando um valor para o nosso potencial cliente. Mas a live, a gente cria empatia, a gente consegue conversar, né? Criar uma conexão muito mais fácil. Então, é uma excelente ferramenta. A gente tem dados aqui na agência, inclusive, que comprova. Quem baixa um e-book, a gente consegue ter, vamos supor, em conversão, a gente tem um volume muito alto de conversão de e-book, perto de uma live, de um webinar, por exemplo, né? O volume de conversão é menor. Só que o volume de vendas geradas numa live e num webinar é muito maior do que da conversão do e-book, entendeu? Eu converto mais, só que na outra ponta eu vendo menos. Na live, já ao contrário, eu consigo ter, exatamente por isso, eu crio essa conexão. Fica muito mais humano, né? Muito mais real, exato. Muito mais humano, como ao vivo, né? É a questão de gerar valor. Eu até tenho um exemplo, né? A CESA Capoava de Valinhos, que é uma entidade que cuida de crianças autistas, né? E pessoas portadoras com deficiência. Ela está realizando toda terça-feira uma live às 7h, né? E assim, o que ela quer é ganhar mais visibilidade, né? E como essa parte toda de captação de recurso, e a entidade realmente ela precisa de recurso, né? Para fazer o trabalho gratuito que ela faz, ela está fazendo essa live toda terça-feira, às 7h, e tentando direcionar para a loja dela, né? Onde tem os produtos que ela pode comercializar ali para angariar fundos, né? Então, acho que vale a pena, né? E o Felipe estava me falando também que esse negócio de live também ajuda muito as grandes marcas, né? Então, essas grandes marcas aí que estão fazendo muito sucesso no e-commerce, né? Como é que é o número que você falou da Nike? Da Nike ou da Adidas, que você estava me falando das vendas? Isso, exatamente. Assim, a Adidas é um case, é uma empresa que sofreu bastante agora nessa pandemia, né? Ela chegou a fechar 70% das suas lojas, né? Que é um número bem alto. Só que o que ela conseguiu se recuperar muito rápido, porque ela tinha uma estratégia bem definida, né, no e-commerce. Então, ela viu o aumento, né, de produtos como, por exemplo, para yoga, prática de yoga, subir nas vendas online. E o que fez, é lógico, eles vão ter uma queda de faturamento comparado com o ano passado, mas porque eles conseguiram se sustentar bem com as vendas online e estão saindo bem agora, até com a retomada agora das lojas, que está vindo gradativamente, uma coisa está somando a outra. É
é a tendência. Esse movimento do e-commerce, Cid, não veio agora para ficar. A pandemia, ela mudou um pouquinho a chavinha, já vinha crescendo muito, né? Só que agora, com a pandemia, essa curva ficou bem ascendente, né? Você já está até respondendo uma pergunta aqui da Jaqueline. Quais são as previsões pós-pandemia para o e-commerce? Vai estar entrando para vocês aí, mas você já adiantou aí um pouco da resposta, né? Exatamente. Acho que vem para ficar o hábito do consumidor, ele vai criou gosto já. O público brasileiro tinha uma certa objeção por comprar na internet. Essa pandemia serviu para quebrar essas objeções, né? Criar gosto. Só que a gente tem que tomar cuidado, Cid, que muitas vezes nem tudo é flores. A gente tem muito consumidor querendo comprar. Só que muitas empresas ainda não estão preparadas. Então, a gente pode frustrar um consumidor nessa. Se você não tem uma política bem definida de um pós-venda, de relacionamento, né, gerando uma experiência boa, ou até mesmo estar preparado para isso, ainda mais no momento assim de pandemia, como eu falei, brinquei que os comerciantes estão vivendo uma Black Friday diariamente, né? Então, essas empresas, se elas não estão com a logística preparada, com o estoque preparado e com as políticas de atendimento bem feitas, esse consumidor vai ter uma má experiência, né? É o que a gente tem que evitar. Má experiência passa depois, né? Exatamente. Tem casos assim que a gente monitora, que a gente vê lá empresas que estão demorando 15 a 20 dias para dar um retorno, uma resposta de um problema para um consumidor. Isso não pode, entendeu? Sim. Então, a gente tem que ter esse controle. É uma excelente oportunidade, o mercado vai mudar, a mudança é para ficar, mas quem for fazer tem que tomar cuidado com esses pontos, entendeu? A gente está entrando nos minutos finais aqui da nossa live. Eu queria, então, fazer duas colocações para você. Me dá pelo menos 5 dicas por que é bacana entrar, 5 pontos por que é bacana entrar no online e 5 coisas que quem entrou no online não pode fazer de maneira alguma. Uma você já matou, né? Que é essa história de atrasar, né? Porque quem compra quer receber ali no prazo. Mas vamos lá, primeiro 5 dicas para as pessoas. 5 dicas. Acho que os principais pontos assim, que você tem que estar no online hoje seu consumidor está lá. Para começar, ele está cada vez mais conectado, ligado nas redes sociais. Acho que você tem que estar ali presente. E se a gente pegar aqui os dados de pesquisa também, o que influenciou nessa pandemia os consumidores tomar uma decisão de compra, mais de 60% foi o Google, né? E se a gente olhar na outra ponta, os que menos influenciaram foram rádio, televisão, jornais e revista. Rádio e jornais e revista ficaram com 4% de influência. Televisão manteve lá seus 15% a 17%, eu não me recordo direito, mas foi nessa margem. Então a gente vê que o hábito mudou. O consumidor está cada vez mais na internet e você tem que estar lá por esse motivo. Primeiro ponto foi esse. Segundo ponto, você tem que... É uma forma também de você aprender mais sobre o seu consumidor. A internet, uma grande possibilidade dela, ela te fornece dados, né? Então, ali você entende qual que é a tendência de consumo dele, você entende qual que é a experiência que ele está tendo, qual que é a tendência de pesquisa, o que ele está procurando. Acho que aproveitar isso para você conhecer melhor do seu consumidor. Terceiro ponto, acho que conhecido também, redução de custo, né? Hoje se comunicar na internet é muito mais barato do que se comunicar fisicamente, você fazer uma visita presencial, você ter que até o custo de telefone, muitas vezes, né? Acho que zerou praticamente esse custo. Sim. Você consegue automatizar o processo. Então, muita dessa comunicação, desse relacionamento, a gente tem que tentar buscar sempre fazer personalizado, mas você consegue fazer de forma automatizada. Até uma coisa que acho que é interessante a gente citar, sei que o tempo está curto, mas vamos falar rapidamente aqui, que é a questão do B2B. O B2B vai mudar totalmente, Cid. As apresentações de produto, a gente tem que reaprender a fazer a apresentação online, entendeu?
criar relacionamento com as empresas online, gerar conteúdo. Aí, como a gente já falado, o inbound marketing, ele é peça fundamental na venda do B2B. A gente consegue fazer o processo online, entendeu? Peraí, eu me perdi, eu falei 3 pontos, falta 2, né? Aí para nossa listinha. Você vê que não foi nada combinado. Essa foi fora do script. E assim, então vou tentar te ajudar, né? Será que para quem está entrando, trabalhar com nicho, né? Então, assim, para você saber ali coisas que não tem tanta coisa ainda assim, né? Porque vender calçado, essas coisas, tem muita gente, vai ter que... E tem muito produto que é quase tabelado, né? Celular, essas coisas, é muito pouca diferença de um lugar para o outro, né? Nicho seria fundamental. É fundamental, Cid, para você entrar na internet, mas porque concorrência, né? Você pegar linha branca de eletrodoméstico, tem uma concorrência absurda. E você já tem os grandes players que estão ali. A margem, que eles mesmos trabalham em umas margens mínimas. Você está começando, você não vai conseguir sobreviver nesse mercado. Então, você entrar no nicho que você conhece, até mesmo para você ganhar autoridade no mercado. Isso é fundamental. Você colocar sua cara mesmo na internet, falar, fazer lives, promover conteúdo, transformar em autoridade. Isso ajuda bastante essa questão de nicho, assim. E a concorrência. Marketplace, então, se você não tem concorrência, está bem nichado, você consegue ter margens muito melhores e ganhar muito mais, com certeza. Então, bom, eu vou te ajudar no quinto também, tá? Ter um bom especialista em marketing digital por trás, uma boa agência de comunicação, uma boa empresa aí, né? Vamos lá, e 5 coisas que não podemos fazer de maneira alguma no e-commerce. Bom, acho que falhar no relacionamento, falhar na comunicação com o seu cliente, acho que é o principal. Muita atenção com logística, prazos de entrega. O consumidor está cada vez mais imediatista. E isso, ele se frustra muito fácil com uma data errada, um prazo errado. Terceiro ponto, custos. Muitas vezes a gente está vendendo na internet, é barato, mas a gente não se preocupa com custo de manuseio. Agora, pegar um exemplo agora da pandemia. Tem muita empresa que não está tomando cuidado no custo sobre os materiais de higiene. Preciso EPIs, né? Então, será que isso eles estão colocando? Eles não estão ficando sem margem no produto deles, na ponta? Então, acho que é um ponto que você tem que tomar cuidado. Sem contar que a própria divulgação. Às vezes você quer fazer uma divulgação muito grande, só que seu ticket médio não vai cobrir. Então, você tem que tomar cuidado de ter a ponta sempre na ponta do lápis ali. Mas os principais pontos são esses. E atenção, como eu falei lá no começo, ao mix de produto. Olha o que o seu consumidor está procurando. Não adianta querer vender chuteira agora se ninguém está querendo jogar futebol coletivamente. Sim, verdade. Não tem nem como, né? Bom, Lucas, Felipe, alguma coisa para finalizar? Então, nos 2 minutinhos finais aí, queria que vocês deixassem uma mensagem final aí, porque oportunidade a gente viu que tem bastante, né? Lógico, tem que ter todos esses cuidados que vocês colocaram, mas oportunidade tem bastante aí, né? Como é que a gente... como é que vocês finalizam para a gente aí essa nossa live aí? Então, Cid, assim, falando de marketing digital, a gente sempre destaca aqui dentro da Santa Fé Falome que o melhor momento para começar é 5 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje, porque realmente as coisas elas precisam, como eu usei a analogia do bebê que nasce, né? Então, basicamente a mensagem que fica temos oportunidades, temos tecnologia e de a gente ser inovador e querer fazer acontecer e dar esses passos de fato, né? Então, aproveitando o finalzinho, a gente tem 1 minuto, eu quero agradecer mais uma vez e destacar que a gente tem feito no nosso blog, no site da Santa Fé Falome, muitos conteúdos educativos para ajudar mesmo o empresário, o coordenador de marketing, o departamento de marketing. Então, agenciasantafé.com.br/blog, a gente tem uma infinidade ali de conteúdos que vão ajudar a dar próximos passos, sem dúvida. Legal, legal.
Quero aproveitar também, Cid, de agradecer a oportunidade, você ter aberto esse espaço. Agradecer também a todo o time aqui da Falome, né, que está ligadinho aí na live também, como a gente chama eles carinhosamente aqui, os Falomers, o nosso time de especialistas aqui, só tem craque também, eles estão acompanhando aí, dando a maior força também. Não, legal, gente. Eu vou agradecer vocês. Realmente a gente trouxe esse conteúdo, né? Eu acho que o momento é digital, acho que todas as agências estão focadas nisso. A Alfapress está muito. A estratégia nossa no digital está muito presente, né? Então, assim, todas as ações que a gente faz tem o digital envolvido e aí parte também para tudo isso. Sites, blogs, tudo isso aí também, né? Eu queria agradecer bastante vocês pela presença, pelo conteúdo, tá? E dizer que semana que vem temos outra live, né? E para quem perdeu o começo por alguma coisa, a live vai estar disponibilizada depois, tanto na Santa Fé, nos nossos canais, elas vão estar lá, tanto no Facebook, né? Porque ela continua, né? Não deu para assistir agora, dá para assistir depois, como também depois vai para o YouTube também, para ficar guardado lá, caso vocês queiram rever, pegar alguma coisa, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde, tá? E aí, agora a gente entrou aí no horário do almoço do pessoal, né? Então, vamos lá agora liberar para todo mundo almoçar, né, pessoal? Obrigadão, então. Tá? Semana que vem temos outra live aí, gente. Então, fiquem atentos aos nossos canais, que quinta-feira que vem a gente tem outra live aí para passar para vocês, tá bom? Obrigadão, pessoal. Acompanhando. Valeu, sucesso, amigos. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.